Estamos de volta e, de acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a prevalência do TDAH gira em torno de 3 a 5% da população infantil do Brasil e de vários países do mundo, onde o transtorno já foi pesquisado. Nos adultos, estima-se prevalência em aproximadamente 4%. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com a psicóloga Flávia Buenos, que está aqui no nosso estúdio. Então, Flávia, o que é realmente o TDAH? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Obrigada pelo convite, tá? É um prazer retornar aqui na casa da Amazon Sat. Seja bem-vinda, Flávia. Tá. Então, esse transtorno, ele só acontece em crianças ou ele se desenvolve até a vida adulta caso ele não seja tratado adequadamente? Tá. Ocorre na gestação da mãe, tá? Algumas substâncias que a mãe usou no decorrer da gravidez, a criança vai ter um comportamento a partir de 2 anos, tá? É uma criança inquieta, não para, uma criança bastante falante e, se não ter um acompanhamento psicólogo, psiquiatra, vai desenvolver até na vida adulta. Mas assim, os medicamentos que são utilizados para tratar essa doença não são normalmente estimulantes? Como você trata uma hiperatividade que a criança fica agitada com estimulantes? Sim, muitas vezes é um calmante. Esse calmante dura de até 4 horas, mas para as crianças e para a escola, aprendizagem, tem que tomar um calmante para ele se acalmar e interagir com as crianças. Porque pegar uma criança de 8 anos com a hiperativa, ele não vai ter tranquilidade na sala de aula, vai se levantar todo instante. Aqui no nosso Amazonas a gente chama de menino danado, né? O menino é muito danado, muitas vezes ele nem pode ter esse transtorno. Muitas vezes ele está com bastante energia, muitas vezes é da criança. Porém, as pessoas que não têm conhecimento específico já dão logo o diagnóstico sem ter conhecimento. Pois, para a criança ter esse transtorno, tem que pelo menos ter 5 itens. Tá? Aí a gente pode falar que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem alguns especialistas que falam que essa doença é uma doença inventada mais para vender remédio. Como é que é isso? Isso não é, tá? Lá nos Estados Unidos tem uma faculdade que só estuda esse transtorno, pois está desenvolvendo muito em decorrer das crianças. De 2000 para cá, as crianças estão num comportamento muito agitado, hiperativo, não se concentra, muito falante. Aí tem uma associação que estuda só esse transtorno. Tá? Tem acompanhamento para ver uma evolução, tem que ter o psicólogo, o neuropediatra, o neuropsiquiatra acompanhando com os pais da criança. Tá? Isso muitas vezes é inato, ele pegou esse comportamento dos pais, porque os pais já tinham um comportamento, isso é normal. Mas com a geração agora, tem vários transtornos e as escolas já estão preparadas, leva a criança encaminhada ao psicólogo, mostrando que ele está com um transtorno de atenção ou tem mesmo hiperatividade. Como os pais ou até os professores podem identificar esse tipo de transtorno na criança? Já começa na escola, você já consegue reparar alguma coisa ou dentro de casa? Dentro de casa, porque tem criança com 6 anos que quer falar mais do que os pais. Se mete nas conversas, não se concentra, não consegue ficar parado nem no restaurante. Tá? E nem dentro de casa mesmo. Tem criança que senta para assistir algum vídeo, algum filme, ele fala todo o filme decorrer. Aí esse já é um comportamento que não é adequado para a criança. Dentro da escola, os pais podem perceber reclamações, que a criança fica andando na sala de aula, alguns professores até interagem com isso, olha, que não é uma pracinha para você ficar andando, ele fica inquieto, não consegue interagir. E criança, quando a gente tem hiperatividade, ele não consegue interagir com as pessoas com a mesma idade dele. Tem que ter uma idade a mais avançada que ele sabe interagir. E quais são os tipos de medicamentos que são utilizados nesse tratamento do transtorno? Os pais têm que levar a criança no psiquiatra, porque o psicólogo não medica, a gente vai trabalhar só na parte de psicoterapia. Tá? O terapeuta que trabalha com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, trabalha com criança com ajuda com o psiquiatra, porque nós psicólogos nós não podemos medicar. Vamos ter só apoio e suporte do neuropediatra ou neuropsiquiatra, né, e o psicólogo junto, que é uma equipe com a criança. Então, não tendo esse acompanhamento desde a infância, essa criança pode se tornar um adulto desorganizado. Como é que fica a vida adulta dessa criança? É excelente os pais pegar esse transtorno precoce. Por
que é precoce? Que eu posso ajudar a criança, tá? E se tornar um adulto. Agora a gente pode pegar no decorrer da nossa vida adulta, adulto Peter Pan. Por que Peter Pan? Porque ele não tem responsabilidade, só vive em ilusões, só fica na brincadeira. Isso porque ele teve um transtorno de déficit e hiperatividade na infância e não teve o diagnóstico e tornou uma pessoa sem responsabilidade, levar tudo na brincadeira, nunca para o emprego. A gente pode falar que essa pessoa é interativa. Mas também uma pessoa que tem... Dizem também que quem tem TDAH também tem um lado mais criativo, mais desenvolto, que às vezes, mesmo sem saber, gosta de ter, mas sem saber o real significado do transtorno. Sim, sim, a gente pode perceber. Criança com um transtorno de déficit, eles são, assim, na era da informação, eles são muito inteligentes. Eles sabem desmontar qualquer aparelho, tá? Ele não consegue se concentrar fatores pequenos que tem que trabalhar com a memória dele. Tá? Isso que a gente pode perceber algumas crianças e até em adulto também. Em adulto também, às vezes, não consegue terminar uma faculdade, né? Sempre vive mudando de faculdade para faculdade. Sim, sim. A gente fala que ele está se conhecendo, ele vai atrás de conhecimento de si próprio e fica se prejudicando. A gente pode pegar adulto que fica saindo do emprego, saindo do outro, porque nunca fica parado no emprego. E é fácil você distinguir uma criança que tem TDAH de uma criança que não tem? Sim. Assim, conforme o TDAH, tem mais em menino. E menina, a gente pode falar que ela tem déficit de atenção. Tá? Menina, assim, menina imperativa, ele pula em qualquer lugar, pisa, fala. Gosta de aquelas brincadeiras de sim, brigar, sim. né? Aí a gente pode ver uma criança que não tem transtorno, da mesma idade, que é mais tranquilo, mais passivo. O pessoal, poxa, por que o filho do fulano desse jeito, o meu não é desse jeito? Às vezes a criança está com transtorno, os pais acham que é normal isso. E muitas vezes os pais não acreditam em medicamento que pode ajudar o desenvolvimento da criança, porque prejudica. Dentro da escola, a gente podemos perceber que a criança tem dificuldade de leitura, de aprendizagem, tá? Que é uma energia que não acaba. Ele tem insônia, não consegue dormir. Ele passou o dia correndo, brincando, falando. Parece que a energia dele chega à noite e está cheio de energia, não consegue dormir. Parece que o corpo dele não consegue descansar. Para essas crianças é bom evitar algum tipo de alimentação? Sim, bastante chocolate, café, Nescau. Nescau tira o sono da criança e deixa ele mais agitado ainda. Se os pais, assim, corrida à noite, fazer cócegas na criança, evitar essas coisas que tiram o sono da criança, que a criança tivesse transtorno. Tá? Porque ele não tem, assim, concentração, ele não consegue dormir tranquilo. É aquela criança que deita, mas a mentalidade dele a mente dele está a mil. Isso. E é normal essa criança acordar de madrugada para, quero beber água, quero ir no banheiro, toda hora ficar acordando? Sim, sim. Essa criança com esse transtorno não tem esse hábito de acordar de madrugada. Dorme pouco, tá? Um pouco que ele dorme parece que recarregou a energia dele, tá? E acorda de manhã cedo, bem cedo. Dormiu tarde, acorda cedo e nunca está cansado. Tá? E tem uma facilidade muito de falar, fala muito, tudo ele fala, ele não consegue ficar quieto. Participa da conversa de adulto, quer participar? Sim, bastante. Tá? Isso que é o comportamento de uma criança que tem esse transtorno. E na escola, como é que o professor pode ajudar nesse desenvolvimento do aluno? Tem que ver vários especialistas, no sentido psicólogo, psiquiatra, o fono, para trabalhar com ele na parte da fala, para trabalhar na tranquilidade da fala dele. Aí vai ter o psicopedagogo da escola, que vai trabalhar na parte do desenvolvimento dele, da concentração dele, porque ele não se concentra, tá? Porque ele é uma criança, querendo ou não, uma criança especial, ele vai mostrar dificuldade, vai ter dificuldade em todo sentido. E nessa abordagem, os pais têm que evitar o não. Se falar não para a criança não sabe o que significado do não. Tem que chegar com a criança, pegar no bracinho dele, olhar nos olhos dele e falar assim, meu filho, explicar a situação, porque ele não consegue nem olhar nos próprios olhos dos pais, que está tão agitado. E toda vez motivar a criança, não criticar, não gritar. Chegar com ele, conversar, explicar a situação, porque se você ficar gritando, falar que não pode, não deve, ele não sabe o que significa um não, tá? Ele falou assim, se eu fazer isso, minha mãe vai falar que não, mas eu vou fazer, na mentalidade dele. Porém, os pais têm que chegar com ele e explicar qual é o sentido da situação, motivar ele
ensinar o fator de organização, porque a criança não sabe organizar as coisas, não tem limite da situação, ele não vê assim, ele não tem medo do fato que pode ocorrer. Os pais têm que sentar, ensinar os fatores de organizar, mostrar para ele dentro de casa até da sala de aula. Ele tem uma grande facilidade de esquecer das coisas, de perder objeto. Ele está com o objeto na mão e fala que perdeu. Tá? Deixou ali e já sumiu, né? Sumiu. Ele é uma pessoa que perde tudo com facilidade. Dentro de casa mesmo ele perde as coisas. Os pais têm que chegar com ele, sentar do lado, explicar, mostrar um afeto, um amor para a criança, porque nesse sentido vai ter uma evolução. Não gritar, não falar um não nessa situação. E ter um suporte para a criança, porque você dando suporte, acompanhamento com o especialista, ele vai se tornar um adulto, ele pode trabalhar, ter uma vida social normal. Tá certo, Flávia. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, continuando com a entrevista.